Bom, hoje eu queria fazer uma dupla homenagem a esse nosso belíssimo conferencista, ensaísta de primeira, poeta, nem se fala, não é? Mas eu queria só, quer dizer, a primeira vez, depois de eu participar de mais de 10 anos de conferência, hoje ele participa como acadêmico da Academia Brasileira de Letras, não é? E tem mais, a generosidade do Antônio Cícero é tamanha, porque hoje é dia do aniversário dele, ele está aqui também. Bom, mas falar da poesia dele é difícil. Eu só sei que tem alguns livros fantásticos, né? Quer dizer, eu gosto demais de um livro que se chama Porventura, belíssimo livro, né? Ontem eu estava em São Paulo com a Maria Rita Raquel e com o Marcelo Coelho, e esse livro foi objeto de discussão. Conversamos muito sobre ele. E recentemente o Antônio Cícero também lançou 2 livros que são muito importantes, quer dizer, um que se chama A Poesia e a Crítica, né? Quer dizer, saiu muito recentemente pela Companhia das Letras, e outro é Poesia e Filosofia. A gente tem maior orgulho e alegria de ter o Antônio Cícero entre nossos conferencistas já de tanto tempo, né? Como eu disse, são mais de 10 ciclos que ele participou, e a gente gostaria de deixar um grande abraço a ele por essas 2 coisas, membro da Academia e aniversário. Muito obrigado, Antônio. Eu que agradeço, fico honrado e contente, feliz com essas palavras do jornal. Para mim é uma honra participar desse ciclo de conferência e é uma honra ter uma plateia como essa e os aplausos que vocês me deram. Muito obrigado. Eu vou falar sobre o título, que é Caminhos da Razão e do Progresso. O som está junto. Caminhos da Razão e do Progresso. É cada vez mais evidente que se trava, na nossa época, em todo o mundo, uma guerra, às vezes violenta, entre os inimigos da modernidade, o iluminismo, por um lado, e, por outro, os seus defensores. Logo de saída, eu quero deixar claro que me incluo entre estes últimos. Ao mesmo tempo, eu tenho que confessar que quando ouço notícias, às vezes ouço notícias que eu cheguei, agora que eu soube do atentado criminoso em Minas Gerais, que foi fogo das crianças, nessas horas me dão horror. Mas eu acredito que essas coisas terríveis são resultados exatamente da falta, né, de um pensamento mais libertário, mais aberto, mais iluminista, digamos, do que do excesso de iluminismo. De modo que eu continuo pensando que é preciso defender o iluminismo. Os inimigos do iluminismo são muitos. Ainda na época da Ilustração, no século XVIII, Hamann, Herder, Edmund Burke, José Demétre, por exemplo, acreditavam que a subestimação, ou pior, a crítica e o abandono pelo iluminismo dos valores tradicionais da comunidade, do parentesco, da hierarquia, da autoridade e da religião acabariam por resultar no caos social. Herder, por exemplo, opunha ao iluminismo conceitos tais como os de Volksgeist, o espírito do povo. A ideia era de que cada nação resulta de uma singular combinação histórica de fatores
tais como raça, língua, religião, tradições, costumes, direitos, etc., de modo que a razão cosmopolita da Ilustração, ignorando as particularidades nacionais e locais, era absurdamente reducionista. Nada parecia a Herder mais impertinente do que pretender que toda tradição, toda religião, todo mito, toda poesia, todo passado haviam sido ultrapassados pela razão prosaica, farisaica, plebeia e arrogante dos iluministas, segundo ele. Aquilo que os iluministas chamavam de direito natural, por exemplo, não passava, segundo ele, de uma abstração anêmica, cuja aspiração a se sobrepor à diversidade concreta dos direitos consuetudinários era, para eles, simplesmente ridícula. Essa é a posição de Herder. Vou fazer uma observação rápida aqui, que Herder foi um pensador muito cultivado durante o nacionalsocialismo, o nazismo na Alemanha, exatamente por essas ideias que se contrapunham a nação alemã, a nacionalidade alemã, ao cosmopolitismo. Bom, eu abro aqui parênteses para explicitar que nesta palestra eu faço uso de uma distinção defendida pelo filósofo Sérgio Paulo Vanet entre iluminismo e ilustração. O iluminismo consiste no movimento intelectual não limitado a qualquer época específica, que luta pelo progresso da razão e da liberdade. Isso é o que o iluminismo é para mim. A ilustração, por outro lado, que floresceu no século XVIII, sobretudo, é um momento importantíssimo do iluminismo, mas não foi o primeiro, nem será o último. No século... eu vou cortar uma coisa aqui. Desculpa. Não ficar muito confuso. No século XX, Heidegger, que considera o mais profundo dos pensadores anti-iluministas, afirmava que o iluminismo, como toda a filosofia da modernidade, derivava da metafísica da subjetividade fundada no século XVII por Descartes, que já afirmava que o homem devia tornar-se mestre e possessor da natureza. De tal maneira de pensar, é que, segundo Heidegger, se chega ao esquecimento do ser. Dela resulta o predomínio da razão instrumental produtora da tecnologia moderna. A partir disso, a agricultura, dizia ele, a agricultura de hoje em dia, nas palavras de Heidegger, é uma indústria motorizada de alimentação. Essencialmente o mesmo que a fabricação de corpos nas câmaras de gás e nos campos de extermínio. O mesmo que o bloqueio e a esfomeação de países. O mesmo que a fabricação de bombas de hidrogênio. Segundo ele, no mundo moderno, o próprio ser humano tende a se considerar como um estoque de energia, um fundo disponível e explorável, de modo que sua humanidade tende a desaparecer. Desse modo, Heidegger considera que em nossos dias testemunhamos a sombreação do mundo, a fuga dos deuses, a destruição da terra, a massificação do ser humano, a suspeita rancorosa contra tudo que é criador e livre. Fecha aspas. Bem, mais recentemente, Michel Foucault pertenceu à mesma tradição de rejeição à modernidade de Heidegger, e antes dele de Nietzsche. Para Foucault, o iluminismo originou novas e insidiosas formas de dominação e opressão. Nas palavras dele, a promessa do Aufklärung, da Ilustração, de chegar à liberdade pelo exercício da razão, tornou-se uma dominação da razão mesma, que usurpa cada vez mais o lugar da liberdade. Segundo Foucault, a individualidade, cultivada pelo iluminismo, é completamente controlada pelo poder.
e somos individualizados no fundo pelo poder mesmo. Em outras palavras, não penso de maneira nenhuma que a individualização se opõe ao poder, dizia ele. Mas, ao contrário, eu diria que nossa individualidade, identidade obrigatória de cada um, é o efeito de um instrumento do poder. Sobre a razão, Foucault chegou a declarar que o poder da razão é um poder sangrento. Em entrevista intitulada "A tortura é a razão". Ora, para mim isso, eu vou falar rapidamente aqui, consiste numa contradição performática. Na realidade, qualquer crítica que se efetue é efetuada a partir da razão. Portanto, se a crítica de Foucault, a própria crítica de Foucault é então uma tortura sangrenta. Depois de Foucault, influenciado por ele, George Agamben é hoje um dos filósofos mais citados do mundo. Pois bem, basta dizer que ele, em consonância, de certo modo, com Heidegger, considera o campo de concentração como nomos, isto é, a lei, o paradigma da modernidade. Outro autor popular nos dias de hoje, Slavoj Žižek, fala da obscenidade dos direitos humanos. Ora, afirmar aqui obscenidade dos direitos humanos é um absurdo, porque, para mim, ao meu ver, os direitos humanos, a declaração dos direitos humanos e, na verdade, a efetivação dos direitos humanos, que se verifica cada vez mais, a exigência dos direitos humanos se impõe cada vez mais nos nossos dias, é um dos maiores feitos do iluminismo. Bem, é por não concordar com os inimigos do iluminismo, de qualquer maneira, que resolvi aqui reexaminar os princípios do iluminismo. E eu vou reexaminá-los a partir exatamente daquele que é considerado o pai da metafísica moderna, René Descartes, que foi anterior à própria Ilustração, na verdade. Mas isso não significa que não deixe de ser, como eu disse, iluminista, né? Já que a Ilustração é um momento, uma época, um século do iluminismo. Bem, para ser bem claro, logo no princípio, eu repito que não penso que as fontes dos verdadeiros problemas que enfrentamos hoje sejam consequências do iluminismo, mas sim consequências da oposição ao iluminismo ou da falta de iluminismo. Por exemplo, o terrorismo do Estado Islâmico é evidentemente uma manifestação de horror aos princípios do iluminismo, de horror aos direitos humanos, por exemplo. Pois bem, o historiador alemão radicado nos Estados Unidos, Peter Gay, afirmava que a Ilustração, Enlightenment, pode ser resumida em poucas palavras, crítica e poder. Como eu já indiquei acima, eu resumiria antes nas palavras crítica, ou razão crítica, e liberdade. Comecemos pela ideia da crítica. Em nota ao prefácio da primeira edição da Crítica da Razão Pura, Immanuel Kant afirma que nossa época é a própria época da crítica, a qual tudo deve submeter-se. A religião, através de sua santidade, e a legislação, através de sua majestade, querem comumente a ela se subtrair. Mas com isso suscitam uma justa suspeição contra si, e não podem aspirar ao respeito irrestrito
que a razão somente concede ao que consegue suportar o seu exame livre e público. Esse texto de Kant foi escrito por volta de 1781, logo em plena Ilustração. Nesse tempo, a cidade de Königsberg, onde Kant sempre viveu, fazia parte da Prússia de Frederico o Grande, admirador dos pensadores iluministas franceses. Sob o regime de Frederico o Grande, como observa Höfler, a Prússia se transformou de um Estado policial num Estado de direito, com divisão de poderes, e numa das comunidades mais progressistas da época. A verdade é que a época da crítica é aquela em que o modo de pensar moderno ou iluminista se torna hegemônico. Para o pensamento efetivamente iluminista, não é possível subtrair-se coisa alguma à possibilidade de ser criticada. Não pode ser considerado moderno nenhum modo de pensar segundo o qual a crítica a determinadas coisas, pessoas, instituições, hábitos, concepções, ideais, preconceitos, etc., seja considerada sacrílega, isto é, seja absolutamente inaceitável. Entende-se a justeza de considerar-se René Descartes o pai da filosofia moderna, quando se verifica que, de fato, foi a partir de sua dúvida metódica que se consolidou esse modo moderno de pensar, segundo o qual não é admissível subtrair-se coisa alguma à possibilidade de ser criticada. Antes, porém, de considerarmos a própria argumentação de Descartes, é importante ter em mente as condições que favoreceram o surgimento de tal pensador. Descartes nasceu na última década do século XVI. Tendemos a pensar no século XVII, no século XVI, aliás, no último século da Renascença, como, nas palavras de Alexandre Poiré, o historiador do pensamento, Alexandre Poiré, uma ampliação sem igual da imagem histórica, geográfica, científica do homem e do mundo. Efervescência confusa e fecunda de ideias novas e ideias renovadas. Renascimento de um mundo esquecido e nascimento de um mundo novo. Isso nos faz muitas vezes esquecer que esse século, o século XVI, foi também, segundo a descrição do mesmo autor, crítica, desmoronamento e, enfim, dissolução e mesmo destruição e morte progressiva das antigas crenças, das antigas concepções, das antigas verdades tradicionais que davam ao homem a certeza do saber e a segurança da ação. O século XVI desmoronou tudo, destruiu tudo. A unidade política, religiosa e espiritual da Europa, a certeza da ciência e a da fé, a autoridade da Bíblia e a de Aristóteles, o prestígio da Igreja e o do Estado. São palavras do Poiré. De fato, Montaigne, pensador do século XVI, dizia: olhemos em volta, tudo ruim em torno de nós. Em todos os grandes estados, seja da cristandade, seja de outras partes que conhecemos, olhai, e encontrareis uma evidente ameaça de mudança e ruína. A verdade é que a Europa se encontrava em ebulição, a partir das guerras camponesas e das insurreições protestantes. Ao mesmo tempo, a redescoberta e a releitura de pensadores materialistas como Lucrécio, céticos como Sextus Empíricos, reviraram o mundo intelectual da época. Tendo Gutenberg reinventado a imprensa, permitindo-lhe empregar tipos móveis adaptados à escrita alfabética, ampliou-se o público leitor e escritor para muito além das universidades, o que permitiu que as ideias e crenças tradicionais pudessem ser mais rapidamente discutidas e postas em questão, quando não simplesmente desmentidas. Aliás, a gente pode pensar
em como isso hoje se dá também de outra maneira, que se multiplicou-se muito com a internet, não é? Exatamente essa capacidade de ampliação do público leitor e escritor, além das universidades. E isso, na verdade, põe em discussão, e às vezes em discussão superficial, raramente em discussão mais profunda, em todas as ideias. Lévi-Strauss observou com razão que a Europa, desde o começo da Renascença, havia sido, entre aspas, o lugar de encontro e difusão das influências mais diversas. As tradições grega, romana, germânica e anglo-saxã. As influências árabe e chinesa. Os valores, as formas e os procedimentos tradicionais puderam ser mais facilmente relativizados, quando não simplesmente abandonados. Ademais, as viagens e as descobertas geográficas, por um lado, e as descobertas astronômicas e físicas, por outro, puseram em questão, quando não simplesmente desmentiram ideias e crenças tradicionais. Pois bem, o ceticismo de Montaigne atinge diretamente as pretensões europeias de considerar bárbaros os costumes de outros povos, à medida que diferem dos seus. Somos todos encerrados e amontoados em nós, diz ele. E continua, e temos a vista encurtada à extensão do nosso nariz. Perguntaram a Sócrates de onde ele era. Ele não respondeu de Atenas, mas do mundo. Ele, que tinha sua imaginação mais plena e extensa, que tinha mais plena e mais extensa imaginação, abrangia como sua cidade o universo inteiro. Lançava seus conhecimentos, sua sociedade e suas afeições para todo o gênero humano, não como nós, que só olhamos para nós mesmos. Lembra o famoso ensaio de Montaigne sobre os canibais do Brasil? Acho, diz ele, que não há nada de bárbaro e de selvagem nessa nação, pelo que me disseram, senão que, e neste ponto ele se separa da própria cultura europeia, cada qual chama de bárbaro o que não é de seu costume. Em seguida, tendo descrito como os índios brasileiros matavam e comiam seus prisioneiros de guerra, ele explica que não acha errado que censuremos o horror barbaresco que há em tal ação, mas sim que, julgando bem os seus erros, sejamos tão cegos em relação aos nossos. E observando que, vejam bem, há mais barbárie em comer um homem vivo do que em comer o morto, passa a descrever os horrores que haviam sido cometidos na Europa por ocasião das guerras religiosas, horrores testemunhados por ele próprio e cometidos não entre inimigos antigos, mas entre vizinhos e concidadãos. E o que é pior, sob o pretexto de piedade e religião. Podemos entender como as outras religiões se recebem. Encontravam, isso ele falando de religião, encontrávamos no país em que ela era praticada. Observamos sua antiguidade ou a autoridade dos homens que a mantiveram. Ou tememos as ameaças que faz aos descrentes. Ou seguimos suas promessas. Outra religião, outros testemunhos, semelhantes promessas e ameaças, poderiam imprimir pelo mesmo caminho uma crença contrária. Somos cristãos ao mesmo título que somos perigordinos ou alemães. Quer dizer, é simplesmente um acidente o fato de que a pessoa seja cristã, acredita em princípios cristãos. Ele poderia, se tivesse nascido na China, ter outros princípios. Em outras palavras, eu diria, assim como é contingente que tenhamos nascido aqui e não ali, é contingente que sejamos, por exemplo, cristãos e não muçulmanos, ou vice-versa. Se a condição para que a razão se manifestasse fortemente na Europa foi que a cultura cristã, como qualquer cultura particular, tivesse sido, por assim dizer, posta entre parênteses pela razão, isso se deu porque a razão está longe de pertencer
a qualquer cultura particular. A razão não desnaturada, diz na expressão de Montaigne, isto é, a razão natural e universal, que constitui o verdadeiro fundamento da ética, não pertence à cultura em oposição à qual se manifesta. A razão está longe de pertencer a qualquer cultura particular. Esta poderia, quando muito, pervertê-la, instrumentalizá-la, desnaturalizá-la. É o que Montaigne pensa que os escolásticos medievais haviam feito com a razão natural europeia. A razão natural, não sendo produto de nenhuma cultura particular, desabrocha exatamente nos interstícios entre as diferentes culturas. Em outras palavras, não é a força, é a desintegração da cultura cristã que permite o surgimento da razão crítica representada por Montaigne. Através da razão, o ser humano separa-se, em primeiro lugar, dos preconceitos da cultura a que pertence. Logo, separa-se da cultura que pertence. E, em segundo lugar, nessa cultura, ou em qualquer outra, busca separar o verdadeiro do falso, o certo do errado. Toda pressuposição humana, diz Montaigne, e toda enunciação tem tanta autoridade quanto outra, se a razão não as diferenciar. Assim, é preciso pô-las na balança. E, em primeiro lugar, as gerais, e as que nos tiranizam. Ora, as que nos tiranizam são, sobretudo, as pressuposições da cultura a que nós pertencemos. Tanto, conclui Montaigne, chamar de bárbaros aos canibais, tendo em vista as regras, tendo em vista as regras da razão, mas não tendo em vista a nós mesmos, que o superamos em toda espécie de barbárie. Desculpa um momento. Bom, como, porém, é possível que a razão não pertença a nenhuma cultura particular? É que a razão natural é, em primeiro lugar, exatamente a capacidade de separar, de se separar, de distinguir, de criticar, de triar o verdadeiro, como diz Montaigne. A razão, e aqui reencontramos Kant, é, em primeiro lugar, crítica. Esta palavra, como se sabe, vem do vocábulo grego kritiker, do verbo krino, krinein, que quer dizer separar. Da mesma raiz vem a palavra crisis, de onde crise. A razão se manifesta, primeiro, ao se separar das positividades que encontra. Segundo, ao separar, questionar, distinguir e diferenciar essas positividades umas das outras. Terceiro, ao, a partir desses questionamentos, separações, distinções e diferenciações, classificar, categorizar, identificar e denominar as coisas. Quarto, ao compará-las e submetê-las às suas dúvidas, interrogações e críticas, ao compará-las, submetê-las às suas dúvidas, interrogações e críticas. Já que dar nome às coisas, defini-las e classificá-las são modos de distingui-las umas das outras, essas atividades representam manifestações da crítica. Assim, a razão crítica constitui uma condição da própria linguagem que, por um lado, a potencializa e, por outro lado, é capaz de encobri-la. Vê-se que a razão crítica se manifesta, em primeiro lugar, como um instrumento. Ela é instrumentalizada pelos seres humanos em vista do conhecimento, do controle e da utilização da natureza e dos demais seres humanos. Ela serve aos seres humanos para esses fins práticos. Assim, a razão crítica é instrumentalizável, por exemplo, para a produção do conhecimento científico. Contudo, ela é instrumentalizável também para a construção de obras de arte, bem como para a elaboração de construções ideológicas. Emprego aqui esta palavra no sentido amplo de sistemas de ideias, como religiões e sistemas filosóficos.
Como as diversas construções ideológicas contradizem umas às outras, e todas são construídas mediante a instrumentalização da razão crítica, é evidente que esta não se reduz a nenhuma delas. Ao contrário, a própria razão crítica, e só ela, pode ser usada para criticar qualquer um dos sistemas que se construíram mediante sua utilização. A razão, como um martelo, por exemplo, é capaz de ser instrumentalizada tanto para a construção quanto para a destruição daquilo mesmo que serviu para construir. Mas atenção, a razão crítica se afirma também quando critica a si própria. Neste ponto, podemos reencontrar Descartes. Nele está o mesmo cosmopolitismo que em Montaigne. No discurso do método, por exemplo, ele diz considerar bom saber algo sobre os modos de diversos povos, a fim de julgar os nossos com mais sanidade, e para que não pensemos que tudo que é contra nossos modos seja ridículo e contra a razão, assim como tem costume de fazer os que nada viram. E mais, vendo várias coisas que, embora nos pareçam muito extravagantes e ridículas, não deixam de ser comumente recebidas e aprovadas por outros grandes povos, aprendi a não crer em nada tão firmemente daquilo que somente me havia sido persuadido pelo exemplo e pelo costume. E assim me liberei pouco a pouco de muitos erros que poderiam ofuscar nossa luz natural, razão natural, e nos tornar menos capazes de entender razão. É importante observar a continuidade entre o que diz Montaigne e o que diz seu leitor, Descartes. Do mesmo modo que aquele, este estabelece uma dicotomia entre, de um lado, a razão, a crítica e o ceticismo, e, de outro lado, os modos dos povos, os costumes, as religiões, a barbárie. A razão é aquilo que separa e se distancia de todos esses fenômenos culturais particulares. Eu suponho que muitos, talvez a maior parte de vocês, já conheçam, alguns até de cor e salteado, os trechos do discurso do método que tenho citado. Mas eu lhes peço paciência para suportar mais algumas citações da obra-prima de Descartes, que eu vou usar adiante. Descartes diz, que é uma citação mais longa: tendo aprendido desde o colégio que não se conseguiria imaginar nada de tão estranho e pouco crível que não tenha sido dito por algum dos filósofos, e desde então, viajando, e tendo reconhecido que todos aqueles que têm sentimentos muito contrários aos nossos, nem por isso são bárbaros ou selvagens, mas que muitos usam tanto ou mais do que nós da razão, e tendo considerado quanto um mesmo homem, com seu mesmo espírito, sendo nutrido desde a infância entre franceses ou alemães, torna-se diferente do que seria se tivesse sempre vivido entre chineses ou canibais, e como até os modos das nossas roupas, a mesma coisa que nos agradou 10 anos atrás, e que nos agradará talvez novamente daqui a 10 anos, parece-nos agora extravagante e ridícula, de sorte que é antes o costume e o exemplo que nos persuadem, de modo que nenhum conhecimento, do que algum conhecimento certo. Então, Descartes, como Montaigne, recusa-se a tomar os costumes de sua cultura, os costumes franceses, europeus, ocidentais ou cristãos, como automaticamente melhores do que os costumes dos outros povos. Ao contrário, ele relativiza todos os costumes. Diríamos hoje, todas as culturas, sejam de franceses, alemães, chineses ou canibais. O que parece bom a uns, parece mal a outros. O que nos parecia bom há 10 anos, parece-nos mal hoje. E talvez daqui a 10 anos, pareça-nos novamente bem. Bom, alguém que tenha nascido entre alemães, pensa como alemães. Tivesse nascido entre canibais, pensaria como canibais. Nenhuma cultura particular, do presente ou do passado, pode, portanto, pretender ser essencialmente superior a nenhuma outra. Isso vale, evidentemente, também no que diz respeito às religiões,
que talvez não sejam mencionadas explicitamente, porque, ao escrever os Discours, Descartes se lembra da prisão, tortura e execução de Giordano Bruno na fogueira da Inquisição, que tivera lugar poucas décadas antes, e da prisão e abjuração forçada de Galileu, ocorrida 4 anos apenas antes de Descartes escrever. Evidentemente, antes de continuar, uma coisa que eu acho que eu não deixei clara no escrito, a razão, portanto, chamada razão, chama-se exatamente, eles já chamam de razão natural, exatamente por não pertencer a nenhuma cultura particular. É a razão universal, portanto. Ela não pertence à cultura. Ela não surgiu na cultura ocidental. Isso seria um absurdo de etnocentrismo nós supormos que a razão é um produto do Ocidente, como, aliás, alguns imbecis, como Huntington, por exemplo, supõem. Evidentemente, então, o ponto de vista da razão é exatamente o do puro distanciamento crítico que permite a relativização das diferentes culturas. Não pertencendo a nenhuma cultura positiva, ele somente pode ser caracterizado de modo negativo. E aqui cito Descartes de novo. Por todas as opiniões que eu havia recebido até então em minha crença, eu não podia melhor fazer do que empreender de uma vez por todas, livrar-me delas, a fim de lá recolocar depois ou outras melhores ou então as mesmas, quando as tivesse ajustado ao nível da razão. Descartes explica que, dado que 1. Os filósofos se contradizem, 2. Nenhuma cultura se pode pretender superior às demais, 3. Nossas opiniões dependem do lugar e da época em que nos criamos, e 4. A pluralidade de vozes a favor de uma opinião não é uma prova que vale a nada, para as verdades um pouco difíceis de descobrir, porque é bem mais provável que um homem só as tenha encontrado do que todo um povo. Tendo dito isso, ele não conseguiu escolher ninguém cujas opiniões lhe parecessem dever ser preferida às dos outros. Por causa disso, prossegue, achei-me como obrigado a empreender eu mesmo a me guiar. Descartes está chamando, convocando, na verdade, cada um de nós a empreender o mesmo caminho que ele. Né? Eu vou tentar, em seguida, reconstruir muito esquematicamente o código, tendo em vista não uma fidelidade histórica às invenções de Descartes, nem à interpretação tradicional, pois eu não a tomo, por exemplo, como uma tentativa de provar a existência de quem o enuncia, mas exclusivamente por interesse pela construção do conceito de modernidade e de iluminismo. Descartes busca um ponto arquimédico absolutamente certo, invulnerável até o mais completo ceticismo concebível. Nada além de um ponto que fosse firme e imóvel pedia a Arquimedes para mover a terra inteira. Grandes coisas também podem ser esperadas se eu encontrar um mínimo que seja certo e em concurso. Fazendo uso metódico de todo o arsenal dos céticos, a possibilidade de que suas certezas se baseiem em sonhos, alucinações, ataques de loucura, encantamentos produzidos por gênios maus, Descartes concebe uma dúvida hiperbólica, isto é, uma dúvida que condensa todas as dúvidas imagináveis. Nos Discours, Descartes diz que era preciso rejeitar como absolutamente falso tudo aquilo em que pudesse imaginar a menor dúvida, a fim de ver se não ficaria depois disso alguma coisa em sua crença que fosse inteiramente inabalável. Duvidar de alguma coisa é conceber que possa não ser o que parece, que possa ser falsa. Mas a dúvida metódica não apenas se estende a tudo que é capaz, ainda que levemente, de ser concebido como falso, mas afirma a falsidade, ou que dá no mesmo, nega a verdade, de tudo que é concebivelmente falso. Trata-se, portanto, de negação. Para o historiador Paul Gouillet,
A negação é essencial porque não é a certeza imediatamente indubitável do cogito que garante a sua evidência. É a evidência experimentada como inegável que garante a minha certeza, provando que ela é, a toda prova, indubitável. Em outras palavras, a dúvida não é metódica, senão a se tornar negação metódica. Dando-se conta, porém, de que o exame de cada uma de suas opiniões em particular constituiria tarefa infinita, Descartes resolve antes atacar os próprios princípios sobre os quais todas elas se assentam, pois, solapados os fundamentos, rui espontaneamente o que quer que sobre eles se encontre edificado. Bouyer observa que, sem se dignar a comentá-lo, Descartes se dirige naturalmente às opiniões que questionam a existência. O que é que existe? Tal é a questão que comanda tanto as dúvidas da primeira meditação quanto as certezas das seguintes. Não é difícil entender a razão pela qual assim procede. O próprio Descartes explica que o principal e mais frequente erro que posso encontrar em meus julgamentos consiste em julgar as ideias que estão em mim semelhantes ou conformes às coisas que se encontram fora de mim. Pois, efetivamente, se considerar as próprias ideias meramente como modos do meu pensamento, sem referi-las a nada externo, dificilmente poder-me-ão dar alguma ocasião de errar. Pois bem, a discussão da falibilidade dos sentidos, da possibilidade de que ele esteja a sonhar, proporciona a Descartes a ocasião de negar a existência de Deus, do mundo inteiro, com tudo que ele contém, de seu próprio corpo e de ser o que supunha ser. Tudo isso pode ser sujeito à dúvida. O corpo dele pode ser um sonho, na verdade. A existência do mundo, idem. Idem a existência de Deus. Não é? Então, desse modo, ele é capaz de negar cada uma das coisas que concebe. Entretanto, ao cabo dessa via dubitante, da via da dúvida, ele se pergunta: o que então é verdadeiro? E responde a si mesmo: talvez esta única coisa, nada há de certo. Logo, porém, ele se dá conta de outra coisa. Observei que enquanto queria pensar que tudo fosse falso, era preciso necessariamente que eu, que o pensava, fosse alguma coisa. E observando que essa verdade, penso, logo sou, era tão firme e segura que todas as mais extravagantes suposições dos céticos não eram capazes de abalá-la, julguei que poderia recebê-la sem escrúpulos como o primeiro princípio da filosofia que buscava. Sobre a natureza dessa certeza, Descartes afirmará, ao responder às segundas objeções feitas às suas meditações da prima filosofia, que a proposição penso, logo sou ou existo, não é resultado de um silogismo, tal como tudo que pensa é, ora, eu penso, logo eu sou. Não é, porque o silogismo pressuporia algo que ele não sabe, que é que tudo que penso é. Tudo que pensa é. Essa premissa não é dada. Pode ser falsa, pode ser um sonho, pode ser uma maluquice. Afinal de contas, a dúvida hiperbólica não toleraria a premissa maior desse silogismo. Não. Para Descartes, cada qual sabe, sente em si próprio que não é possível que pense sem existir. Diz ele: quando percebemos que somos coisas que pensam, trata-se de uma primeira noção que não é resultado de nenhum silogismo. Do mesmo modo, quando alguém diz eu penso, logo sou ou existo, não é pela força de nenhum silogismo que essa pessoa deduz sua existência a partir do seu pensamento, mas como algo conhecido por si. Ele a vê por uma simples inspeção do espírito. No século XX, Jaakko Hintikka, o filósofo Hintikka, finlandês, demonstrou que quando eu desempenho o ato de duvidar de minha própria existência, por exemplo, quando eu afirmo, duvido que eu exista, a minha existência é pressuposta pelo próprio ato de duvidar dela. Como diz o filósofo alemão Karl Otto Apel, o componente proposicional, eu não existo, contradiz o componente performativo do ato linguístico expresso por essa sentença autorreferencial. Quer dizer, seria uma autocontradição performativa eu dizer que eu não existo. Seria contraditório, imediatamente o próprio ato já contradiz a afirmação. De todo modo, o cogito pretende ser uma certeza absoluta.
a única até agora. Trata-se, porém, da certeza de que, aparentemente, trata-se da certeza de que eu sou ou existo. No entanto, o próprio Descartes, assim que afirma o cogito nas Meditações, confessa que ainda não entendo satisfatoriamente quem eu seja. Eu, que necessariamente sou. Destarte, é preciso tomar cuidado para que não imprudentemente eu assuma ser outra coisa e não me equivoque nesse conhecimento que sustenta o ser o mais certo e o mais evidente de todos que já tive anteriormente. Ou seja, depois de dúvida tão radical, eu não tenho certeza de absoluto, seja quem eu for, hein? Qualquer um que desempenhe essa dúvida, eu não tenho certeza de absolutamente nada de determinado sobre mim. Quando eu digo penso logo sou, não é nem este corpo, nem esta personalidade que eu penso ter, nem o caráter que eu suponho ter, que pode ser que seja uma ilusão, nem os meus pensamentos particulares, nem positividade alguma que eu tenho certeza de ser. Como todas as demais positividades, elas foram por mim negadas, junto com todos os objetos contingentes, condicionados e relativos. Só não posso negar de mim o próprio ato de duvidar ou de negar, a própria dúvida dubitante ou negação negante. Sendo assim, eu me reduzo, enquanto resultado da crítica, sob a forma de dúbito, à pura negatividade em dois sentidos. Primeiro, no sentido de nada conter de determinado ou positivo. Segundo, no sentido de ser a própria negação de tudo que é determinado ou positivo. Enquanto tal, porém, eu não tenho nenhuma propriedade que me individualize, que me diferencie de nenhuma outra pessoa. O que me individualizava, o que me diferenciava das outras pessoas, eram as coisas que eu tinha de positivas e determinadas. O que eu tinha, portanto, de contingente, condicionado e relativo. Depois do dúbito, que é um modo da razão crítica, o que fica não é sequer meu pensamento, mas apenas o pensamento enquanto razão crítica. Enquanto razão, o que fica é a razão. Penso que o modo de pensar iluminista é aquele que, em consequência disso, da época, que eu chamo de apócrise, é a separação total entre o positivo e o negativo. O polo positivo, que compreende toda a cultura e toda a natureza, passa do centro para a periferia, enquanto o polo negativo, que é a razão crítica, passa da periferia para o centro do pensamento cognitivo. Se através da revolução de Copérnico passa-se do geocentrismo para o heliocentrismo, com a adoção do modo de pensar cartesiano, passa-se do etnocentrismo para o criticocentrismo. O iluminismo moderno não se baseia, portanto, em otimismo ou ilusão alguma, pois parte precisamente do mais completo pessimismo cognitivo. Nada pode ser conhecido senão o fato de que eu nada posso conhecer. E sua mais devastadora desilusão. A razão negativa e universal é o colapso de todas as razões positivas e particulares. O reconhecimento do fato de que todas as nossas crenças positivas são relativas é importante para, entre outras coisas, a constituição da ciência moderna. Chamamos esse reconhecimento de falibilismo. Em primeiro lugar, em relação ao conhecimento científico, ele significa que, como não temos certeza absoluta de nenhuma tese que diga respeito ao polo positivo, todas as nossas teses são hipóteses e estão sujeitas a serem falsificadas. Todas as nossas teorias científicas são, portanto, falsificáveis ou não são científicas. Com efeito, o filósofo Karl Popper veio a demonstrar que o conhecimento científico é aquele que, estando e sendo constantemente submetido a provas ou tentativas de refutações pelos cientistas, são afirmados como científicos na medida em que e enquanto resistirem a essas provas. Quer dizer, eles são científicos enquanto não forem falsificados. Aplicada ao direito, por outro lado, a apócrise significa que não há qualquer lei positiva que seja absoluta. Isso mesmo representa, porém, uma lei negativa absoluta.
Não sou obrigado a limitar a minha liberdade por imposição de lei positiva alguma. Digo isso seja quem eu for, isto é, sem levar em conta o ego, o suposto, não é, que eu sou contingentemente. Isso significa que eu digo não apenas em nome deste ou daquele ego, deste ou daquele eu empírico, mas em nome de qualquer eu concebível. Seja quem eu for, minha liberdade de agir não é limitável racionalmente. Logo, com minha aquiescência, senão em virtude da necessária concessão de liberdade igual aos demais egos empíricos, isto é, aos demais seres humanos livres como eu. Segundo Kant, filósofo que melhor representa a filosofia iluminista do direito, este consiste no conjunto das condições pelas quais o arbítrio de um pode estar de acordo com o arbítrio de outro, segundo uma lei universal da liberdade. É justa, portanto, toda ação de acordo com cuja máxima a liberdade do arbítrio de qualquer um pode coexistir, segundo uma lei universal, com a liberdade de qualquer outra pessoa. Mas a justiça, assim concebida de modo puramente negativo, é irracional, como observa Norberto Bobbio, o pensador italiano, a justiça enquanto liberdade. Segundo essa concepção, é necessário, para que brilhe a justiça com toda a sua luz, que os membros da associação usufruam da mais ampla liberdade compatível com a existência da própria associação, motivo pelo qual somente seria justo aquele ordenamento em que fosse estabelecida uma ordem na liberdade. Do mesmo modo, agir de maneira injusta é interferir na esfera da liberdade dos outros, ou seja, colocar obstáculos para que os outros, com os quais eu devo conviver, possam exercer sua liberdade na própria esfera de liceidade. Bobbio apresenta essa concepção como uma das possíveis respostas à pergunta: qual é o fim último do direito? Cabe, contudo, observar que não se trata de uma, entre outras, respostas positivas. Trata-se, ao contrário, da única resposta correta. Todas as respostas positivas são arbitrárias, pois pertencem ao polo positivo, não é? Que é o que nós dissemos duvidoso. O direito enquanto liberdade, ao contrário, consiste no direito absoluto e negativo. Assim, a lei e o Estado de Direito não têm um fim próprio. Isso quer dizer que não compete nem ao direito nem ao Estado buscar, por exemplo, a felicidade dos homens. Com relação à felicidade, diz Kant com toda razão, não é possível formular princípio algum válido universalmente para fazer leis, porque tanto as condições do tempo quanto as representações constantes e sempre imutáveis daquilo em que uma pessoa coloca sua felicidade, e ninguém pode prescrever onde deve colocá-la, tornam impossível qualquer princípio estável e por si mesmo apto a ser o princípio de alguma legislação. A máxima salus pública suprema quilitatis lex, que é a suprema lei da cidade, que seja a salvação pública, permanece em sua validez imutável em sua autoridade. Mas o bem público, que acima de tudo deve ser levado em consideração, é precisamente a Constituição legal que garante a cada um a sua liberdade através da lei. Com isso, continua lícito para cada um buscar sua própria felicidade por meio do caminho que lhe pareça melhor, sempre que não viole a liberdade geral em conformidade com a lei e, portanto, o direito dos outros consorciados. Longe de unificar os diversos fins e meios dos homens, a função da lei é, portanto, assegurar o desenvolvimento pacífico de todos os antagonismos. É natural que o pensador que tenha mais ido longe na explicitação do iluminismo seja também o que tenha ido mais longe na explicitação da lei negativa absoluta. Horkheimer comenta, o pensador Max Horkheimer, alemão, comenta que o ceticismo inglês havia mostrado a Kant que a revolução que se anunciava na França, a Revolução Francesa, era necessária, mas não suficiente. A crença filosófica em liberdade, justiça e paz eterna na Terra lhe parecia capaz de uma fundamentação mais segura contra o ceticismo do que a que os autores da Revolução Francesa, Marat e Robespierre,
podiam conceber. Rousseau, por outro lado, lhe havia mostrado que a finalidade incondicional do trabalho filosófico era a produção dos direitos da humanidade. Kant realiza essa finalidade no processo de explicitação parcial do iluminismo. Nesse ponto, eu considero importante frisar, já estou no fim, que, ao contrário do que reza um dogma como a ideologia marxista e a ideologia neoliberal, a exigência da maximização da liberdade não implica, de maneira nenhuma, a defesa incondicional da propriedade privada. Como mostra G.A. Cohen, a propriedade privada é um modo particular de distribuir liberdade e não liberdade. É necessariamente associada à liberdade dos proprietários privados de fazerem o que quiserem com o que possuem, mas não menos necessariamente retiram liberdade dos que não a possuem. Sobre isso, Jean-Fabien Spitz comenta que uma restrição do direito de propriedade não é uma limitação da liberdade, mas uma redistribuição dessa liberdade e do poder de coação. Tais restrições, limitando o poder de coação que a propriedade exerce sobre os não proprietários, conferem-lhes liberdade. A exigência de maximização da liberdade é capaz, portanto, de implicar exatamente o questionamento da propriedade privada irrestrita. Ela não pode ser associada, de maneira nenhuma, à ideologia neoliberal. Ao exigir o máximo de liberdade, então, para concluir, eu digo que o civilizado entende que cada qual pode ter as convicções particulares e positivas que bem entender, publicar e defendê-las. Ele sabe, entretanto, que possui os mesmos direitos, nem mais nem menos, que qualquer outro indivíduo ou grupo que tenha convicções particulares ou positivas iguais ou diferentes da sua. Dado que nenhuma convicção particular e positiva possui cogência absoluta e universal, o princípio racional que tem validade absoluta e universal é o de que cada um tem o direito de defender, questionar, criticar, atacar, satirizar ou desrespeitar as ideias que bem entender, sejam de origem laica, sejam de origem religiosa. Ora, o que acabo de dizer não é senão a aplicação da concepção civilizada da lei como dispositivo que zela pela compatibilização da maximização da liberdade de todos os indivíduos e todas as manifestações culturais ao campo da expressão da opinião. Dessa concepção derivam os direitos humanos. O iluminismo se exerce em maior grau ali onde os direitos humanos sejam formalmente reconhecidos e materialmente respeitados, na medida em que o sejam. Quero lembrar, então, algumas para terminar mesmo, as exigências inegociáveis da razão, tais como 1. Abertura da sociedade de modo que nenhuma ideologia ou religião goze de monopólio. 2. Receptividade crítica a novas ideias. 3. Defesa intransigente dos direitos humanos. 4. Maximização da liberdade individual compatível com a existência da sociedade. 5. Autonomia da arte e da ciência. E em relação a esta última, o reconhecimento de que a produção do conhecimento científico se dá num processo, em princípio, aberto à crítica, público, baseado em premissas imanentes e cujos resultados estejam, em última análise, sujeitos a serem revistos ou refutados. É isso, sabe?